Fala pessoal, eu sou o Martim, eu sou fundador e CEO da Nemo e eu tô aqui muito animado com esse podcast que a gente vai gravar com o Otávio German da Pura Vida. A Pura Vida é um cliente nosso da Nemo, a gente tá muito feliz com essa parceria e eu tava muito animado com esse podcast porque a Pura Vida é um grande case de uma marca, dá pra dizer que era DNVB? Total. De uma DNVB que cresceu absurdamente e depois teve a compra pela Nestlé. Então, enfim, a Nestlé é uma empresa renomada global, um grande case. Então a gente teve uma jornada muito interessante da Pura Vida. E aí, hoje em dia, a gente tem o privilégio de ver, de ajudar por dentro as estratégias de mídia. Mas, enfim, queria dar as boas-vindas para o Otávio, um grande parceiro. Obrigado por ter aceitado o convite. E vamos bater um papo. Boa. Feliz pelo convite aí. Obrigado, Martim. Acho que tem bastante coisa pra gente trocar. Acho que a Pura Vida tem sim uma história rica nesses pouco mais de 10 anos de vida. Então, acho que a gente viveu várias Pura Vidas dentro desse período. E vai ser ótimo a gente discutir um pouco mais também, não só do que foi, mas talvez do pra frente, do futuro. A gente acabou de começar uma parceria com vocês, estamos super animados. Então, feliz pelo convite. Legal, bacana. E você, Otávio, você é diretor de e-commerce da Pura Vida, certo? Sim. Legal. E você conta um pouquinho da sua trajetória antes da Pura Vida, quando que você entrou? Boa. Na verdade, o e-commerce, ele talvez ele seja um pouco mais amplo do que pura e simplesmente a operação ali de site em termos de responsabilidade. A gente chama de uma cadeira mais digital porque, em tese, a gente tem ali também parte de desenvolvimento de produtos de tecnologia e não só pura e simplesmente a operação do site, tá? Mas talvez de uma forma mais ampla a gente poderia falar uma cadeira então de diretoria de e-commerce ou de digital. Minha carreira toda basicamente é voltada para e-commerce digital, acho que nos últimos aí quase 15 anos, entre 10 e 15 anos, eu trabalhei basicamente desenvolvendo operações de e-commerce digital em múltiplos setores, tá? Então, fui treinando no GPA lá atrás, talvez uma das primeiras experiências, aí muito mais varejo, mas já focado em desenvolver as marcas online. A gente abriu ali o primeiro marketplace do Brasil, que era o Extra.com, lá nos idos de 2014, 2015, eu estava tocando esse negócio. Óbvio, tinha várias outras marcas ali, não só o Extra, mas o mercado de marketplaces ainda muito começando no Brasil, então ali é que esses grandes varejistas se abrindo para receber os primeiros sellers, ali era uma disputa americanas muito forte naquele período ainda, com o que a gente chamava de Cenova, que eram as bandeiras Extra, Casas Bahia e Ponto Frio, que na prática era onde eu estava alocado ali como trainee. E aí, depois eu tive passagens ainda por Via Varejo, que fazia parte do grupo, mas depois de uma integração Cenova mais Via Varejo, tinha uma dúvida quem compraria quem. No final das contas, o negócio offline era maior e acabou comprando o negócio online, mas também foi muito legal fazer parte desse modelo de transformação digital dentro de um grupo tradicional e antigo varejista, que era Via Varejo, também olhando para essa pegada de como transformar plataformas e produtos digitais. Depois, eu fui para a indústria, tive uma passagem pela L'Oréal, com a missão de transformar os canais D2C em canais relevantes dentro da L'Oréal, que era uma indústria naquele momento muito focada em fazer sua participação e sua presença online a partir de distribuidores, a partir de parceiros especializados, mas que não tinha uma operação D2C madura acontecendo. Eu acho que tinha um poder de marcas muito relevante ali, né? Então, você já tinha marcas consolidadas e que eventualmente o consumidor teria talvez interesse em buscar direto por elas, já tinham alguns pequenos sites acontecendo, mas não com uma pegada profunda de e-commerce. Uma curiosidade, quais marcas da L'Oréal que tinham já essa presença mais forte no D2C? Então, a gente, na verdade, presença mais forte nenhuma naquele momento. Mas você tinha marcas, a L'Oréal ela é dividida em 4 grandes grupos lá dentro, que são divididos entre basicamente grande público, que são as marcas mais massivas, produtos profissionais, e aí são mais voltados ali principalmente a atender B2B salões de beleza. No fim do dia também o B2C acabou virando super relevante porque a sua experiência de salão de beleza em casa é o que muitas mulheres inclusive buscam. Então produtos profissionais também virou super forte para a visão cliente final. E aí tem as marcas de luxo, tá? E aí dentro de cada uma dessas divisões da L'Oréal, e fora isso tem dermocosméticos, dentro de cada uma dessas divisões você tem uma série de marcas lá dentro. E como eu te falei, cada uma dessas marcas ali tinha talvez os canais principais como distribuidores, como essa fonte de tentar atingir o cliente final no e-commerce. E tinham algumas potenciais ali, marcas mais sexy, entre aspas, que poderiam ter um site próprio, um D2C já mais estabelecido. E aí, principalmente,
tickets mais altos, então essas marcas de professionals, essas marcas de luxo, essas marcas de dermocosmético, a gente via com potencial de ter sites próprios, e as marcas massivas viam com potencial de rodar operação nos marketplaces. Então eu cheguei mais ou menos no momento em que estava tendo esse desenho de o que queremos ser em termos de e-commerce, relevância D2C, com esses caminhos mais ou menos estabelecidos. Queremos talvez para algumas marcas de ticket mais alto rodar com sites próprios, D2C, e queremos para marcas mais massivas começar a operar marketplaces. Com site próprio, estratégia de mídia, como que vocês pensavam? Na prática, eram marcas... A gente tinha um site ali de SkinCeuticals, que é uma marca dessa divisão de dermocosméticos da L'Oréal, com ticket consideravelmente alto, produtos premium. Você tinha um site de Lancôme, que era um site de perfume de luxo, também da divisão de luxo de L'Oréal, também com ticket alto. E você tinha um site que era um site focado em produtos profissionais. Basicamente, esses 3 eram sites destino, B2C, todos eles com um ticket mais alto. E aí eles funcionavam basicamente como um canal onde você tinha a exposição completa do portfólio, talvez num nível mais azeitado do que existia via os seus parceiros online, porque tinha um portfólio completo, tinha aquele nível de indústria de trazer de fato a experiência de descrição e de catálogo, mas não existia talvez a expertise de gerar tráfego, de gerar conversão para esses portais que funcionavam quase que como vitrines. Então a ideia foi começar quase que do zero essa divisão de vamos ter agora um negócio D2C estabelecido e que vai precisar de investimento para fazer com que a gente vire destino para esses canais se tornarem de fato canais de venda e não só canais de catálogo, de vitrine, de exibição, como era historicamente. Não, já é interessante isso, né? Pensando em como que iniciou esse posicionamento da L'Oréal no D2C. Marcas ticket médio mais baixo, marketplace, porque a distribuição é maior, não precisava de um investimento em mídia tão grande, a própria máquina vai se retroalimentando, e os tickets maiores, sem já uma exposição do D2C. Enfim, o custo de mídia ele acaba representando um share relevante ali do ticket. Então, acho que é uma estratégia que faz sentido, uma quick win, Exato. Digamos assim. E você tem aquele custo de trazer o cara, mas se o seu ticket é muito baixo, essa conta sem recorrência alta demora a se pagar. Demora. Né? Então, a estratégia é basicamente também você tá ali olhando para quem, em tese, vai colocar um retorno sobre esse investimento mais rápido, né? Eu acho que os produtos de beleza, no geral, são um mercado super sexy, que depois eu, entrando um pouco mais a fundo, fui descobrindo, porque a recorrência também é super alta, apesar do ticket ser alto. Então, quando você consegue trazer o cara, fidelizá-lo, e eu acho que a beleza do D2C, né, são os dados, no fim do dia. E eu acho que isso também foi um asset que, naquele momento, a L'Oréal entendeu como fundamental. Pô, eu vou começar a conhecer, de fato, quem é o cara que compra, ele compra com o quê, quando ele compra, e quais são os gatilhos, e quais são os momentos, e demograficamente, onde esse cliente está. Porque controle ali, de ponta a ponta. A principal perda quando você terceiriza essa frente a frente com o cliente é você conhecê-lo muito pouco. Seu cliente, na prática, vira o cliente B2B e não o cliente final, né? Então, acho que a beleza também é estabelecer uma série de competências adicionais que você vai precisar desenvolver em casa depois para tratar toda essa informação de cliente que você passa a ter e que você não tinha conhecimento antes. Então, aí você vai tendo estruturas de CMI para entender mais profundamente com o comportamento do cliente, você vai tendo estrutura de dados um pouco mais maduras para entender melhor esse cliente, você vai criando estruturas de CRM para se relacionar de uma forma também mais próxima a esse cliente final. É quase que vão surgindo novos bons problemas para você administrar à medida que você vai criando essa dinâmica de D2C. E eu acho que para as marcas também é fundamental para a indústria, porque essa proximidade, inclusive, te ajuda a lançar produto. Uhum. Né? No caso de Pura Vida, a gente lançou uma série de produtos baseados em inputs de busca de clientes que não encontravam o produto no nosso site, mas buscavam. A gente começou a lá fazer... na barrinha de pesquisa do site. Lá na search bar, a gente começou a entender buscas que não traziam resultados e elencar frequência, né? Então, estão buscando muito, sei lá, melatonina, a gente não tem melatonina no portfólio. Isso já entra no pipe do time de P&D para a gente atender uma demanda reprimida. Isso é impossível se você... Ou melhor, isso demora muito mais tempo se você não tem o controle dessa jornada tão próximo assim, e isso uma operação do D2C consegue te entregar. E vocês, só uma curiosidade dessa questão da search bar, eu já vi que tem alguns aplicativos, não sei, de IA que fazem alguma coisa nesse sentido. Vocês usam alguma coisa na search bar? Na verdade, a gente tem um time interno, então a gente tem um desenvolvimento ali para trazer uma inteligência para a search bar, mas tudo código interno nosso. Então, a gente hoje tem uma plataforma
de e-commerce, terceira, mas a gente consegue desenvolver em cima. Então, especificamente na Search Bar, a gente tem algumas regrinhas que a gente entendeu ali de recomendação, mas desenvolvidas em casa. Legal, bacana. Bom, baita jornada, né, de realmente estruturar essa questão do crescimento do D2C. E aí, como é que foi? A Pura Vida foi logo depois? Basicamente, a gente está falando ali dos idos de 2018 até 2020, mais ou menos, e pandemia estourando. A gente, como L'Oréal naquele momento, num timing super positivo, pelo fato de já estar estruturado, conseguiu atender bem os clientes. Naquele momento em que lojas físicas fechadas, toda aquela dinâmica que a gente teve de quem estava mais maduro surfou uma onda, quem estava menos maduro sofreu muito. Então esse negócio que era totalmente incipiente para a L'Oréal ficou super relevante da noite para o dia. Porque, obviamente, ele estava ali começando, você tinha ali, obviamente, um nível de investimento para fazer esses D2Cs funcionarem, mas o negócio de e-commerce como um todo era um negócio pequeno, não só para a L'Oréal, mas acho que para a maior parte das indústrias naquele momento. Foram quase ali, não diria 50 anos em 5, mas a gente teve ali talvez, 10 anos em 2 naquele período de pandemia em termos de aceleração e digitalização. E aí esse negócio começou realmente a ficar muito interessante em termos já de tamanho, de representatividade. E aí, só que eu estava no Rio de Janeiro. Eu sou daqui de São Paulo, eu estava morando lá no Rio de Janeiro, a L'Oréal é lá, querendo voltar para cá. E aí no meio desse cenário de pandemia, isolamento e tal, comecei a ter algumas conversas, cara, quero voltar para São Paulo, etc. E aí, no meio dessa história, conversando com algumas pessoas mais próximas, me aproximei do Aqua, que era um fundo de investimento que tinha feito algumas aquisições recentes, uma delas era a Pura Vida. A gente sentou para conversar, entendeu que era o desafio. Pura Vida, naquele momento, uma empresa quase que de donos, no curtíssimo prazo, ela tinha sido vendida ali, um percentual relevante para o fundo, né? Um private equity, ele geralmente tem essa pegada de 70%, 75% do negócio, mas era uma empresa que ainda tinha ali 2 dos donos iniciais muito fortes no dia a dia e uma equipe ainda pequena ali de talvez 20, 30 pessoas no escritório, algumas poucas pessoas ali em operação em fábrica, e era uma nativa digital que tinha um sonho grande de talvez se tornar um dos maiores players do segmento de saudáveis premium do Brasil no curto prazo. Então eu achei que para o meu momento fazia todo sentido embarcar nessa próxima pernada aí com Pura Vida, pensando em surfar essa onda de saudabilidade que ficou muito forte com pandemia também, né? As pessoas que talvez tinham muito menos preocupação sobre nutrição, nutrientes, até que a saúde ela fica fundamental quando você tem o risco talvez de perdê-la, né? Até lá ela parece que é uma coisa completamente dada e não é algo com que você se preocupa. E aí quando de fato você tem um entorno ali onde isso se torna crítico, você conhece casos, pessoas, até se preocupa obviamente com a sua própria integridade de família, vira um tema do dia a dia, né? Então é engraçado a gente perceber que hoje as pessoas falam, eu suplemento isso, você toma ômega, você toma creatina, você toma vitamina D. E hoje é uma conversa talvez mais corriqueira, mas há 5 anos quase ninguém falava disso, né? Suplementação era coisa de marombeiro de academia, né? E eu acho que essa transformação também foi muito importante e a Pura Vida estava super bem posicionada para conseguir se tornar relevante nesse cenário de preocupação maior com saúde, com bem-estar, com qualidade de vida. Então você entrou logo junto que o fundo entrou? No mês seguinte. No mês seguinte. Isso Sim. foi que ano, mais ou menos? Foi em 2020. Foi meados de setembro. Setembro de 2020. Entendi. E então tava bem um boom, digamos assim, do e-commerce como um todo. Porque eu tinha e-commerce nessa época e eu lembro que teve, o início da pandemia até diminuiu as vendas, mas depois começou a crescer pra caramba, assim, né? Então foi bem um timing de crescimento. A pandemia ela estourou em março, né? Uhum. E eu acho que ali provavelmente já houve para a Pura Vida uma aceleração de vendas considerável. Eles estavam ali em tratativas, fazendo roadshow, conheceram o fundo, a empresa foi ali investida. E, na verdade, a curva maior de crescimento veio um pouco depois desse período. Estava ali em aceleração, tinha uma cara de potencial, mas acho que o nosso grande ano talvez tenha sido 2021. Já existia talvez ali uma consolidação um pouco maior dessa tendência saudável e a gente também, como companhia, estava um pouco mais estruturado para se posicionar e fazer as coisas de fato acelerarem. Então, 2020 foi um ano positivo de crescimento. A empresa, obviamente, começou a aparecer um pouco mais no mapa, mas era engraçado, porque um dos maiores KPIs de estamos fazendo bem o nosso trabalho é falar o nome da marca e as pessoas já terem ouvido falar.
Uhum. Então, assim, na medida que o tempo foi passando, isso foi acontecendo de maneira muito mais comum. No começo eu falava que eu trabalhava na Pura Vida, ninguém nunca tinha ouvido falar, não fazia ideia do que era, né? E eu acho que hoje, para pelo menos ali o nosso segmento de mercado, as pessoas que têm um mínimo ali, elas conseguem entender um pouco melhor o que é a Pura Vida dentro desse segmento de suplementação no Brasil hoje, e acho que ela tem um lugar de destaque positivo. Ela foi ganhando isso com o tempo. Então, em 2020, pouca gente conhecia a Pura Vida. Em 2021, a gente já foi ganhando mais espaço. E aí, à medida que as coisas foram evoluindo super bem, a gente teve em 2022 um cortejo de fundos de investimento, de indústrias, de players que queriam entender um pouco melhor como trazer a Pura Vida para perto. E aí foi nesse movimento que a gente vende a empresa em 22 para a Nestlé. Então foi relativamente curto, assim, esse movimento, né? Bastante curto. 2020 para já 2022. Eu não sei se você pode abrir um pouco de números, mas quanto que vocês cresceram ali da época que você entrou? Eu lembro que divulgaram, né? Sim. O quanto que era o faturamento na época da venda, né? A gente na prática ali tinha um plano quando eu cheguei, a gente tinha isso bem transparente entre todos, que era assim, bom, em 5 anos a gente quer fazer um exit positivo nesse negócio visão fundo. E aí esse exit poderia ser, vamos vender para alguém, vamos fazer um IPO, também tinha essa conversa, porque tinham algumas empresas saudáveis dos Estados Unidos abrindo capital na bolsa, então poderia ser uma saída. E a gente tinha esses 5 anos talvez como, né, nosso sonho grande ali era fazer esse negócio ficar relevante em 5 anos. Acabou acontecendo muito antes do que a gente tinha previsto, essa aceleração. Acho que quando eu entrei 20 para quando a gente vendeu 22, o negócio tinha crescido já 3 vezes, mais ou menos, de tamanho. 2 a 3 vezes. Caramba. Super rápido, em 2 anos. Uhum. Né? Então, na prática, a aceleração que talvez também estava sendo esperada para acontecer em 5 anos, ela aconteceu muito antes. E aí as conversas todas foram antecipadas. Então, acho que de quando eu entrei para hoje, falando em tamanho de negócio, é um negócio 6, 7 vezes maior, talvez 8 vezes maior do que o negócio que existia há 5 anos atrás. Então, 6, 7 vezes hoje. 6, 7 vezes hoje. Caramba, legal. Acho que até um pouco mais, tá? Acho que eu economizei, mas tá nessa ordem de grandeza, tá? Então, o negócio continuou crescendo de maneira acelerada depois da venda também, mas esse início eu acho que naturalmente é a grande porrada, é a grande explosão ali, são esses primeiros anos, 2 primeiros anos ali a gente realmente cresceu de forma muito acelerada. Que legal. Então, acho que teve um papel muito importante a sua chegada ali, né? Teve um fator timing, com certeza, mas, pô... E o que você acha que foi o principal fator para vocês surfarem essa onda da pandemia? Era o branding que vocês já estavam construindo? Era a mídia? O que foi a principal alavanca dessa primeira... Vamos dividir em 2 momentos, né? Essa primeira porrada e esse segundo crescimento constante que depois dentro da Nestlé, né? Sim. Eu acho que é uma pergunta boa. Na verdade, a Pura Vida tinha uma forma de se comunicar com o cliente final que eu acho que era diferenciada de talvez algumas outras marcas que estavam no mercado naquele momento. Ela tinha uma presença muito forte de um dos fundadores, que era o Flávio Passos. Uhum. E esse cara já tinha se posicionado como influenciador de saúde em paralelo a desenvolver Pura Vida. Então, quando você tem uma marca que tem um rosto de fato e você se identifica com esse rosto e você de alguma forma cria uma relação de proximidade e de confiança, você quase que estabelece antes de decidir comprar os produtos já uma relação de confiança e de proximidade com aquele interlocutor. Então acho que o Flávio fez isso muito bem para ele como pessoa marca e isso naturalmente também acabou acelerando Pura Vida como uma marca que quase que te entregava muito conteúdo e muito conhecimento. Então acho que um dos maiores pilares ali dessa parte de influenciador, entre aspas, era entregar educação e conteúdo. Então as pessoas se aproximavam primeiro para entender a dor ou para ganhar mais conhecimento e profundidade e depois de um tempo, elas entendendo a dor mais profundamente, naturalmente gerava-se quase que a curiosidade e a demanda por se aprofundar. E algo super importante, como você falou no início da conversa, do timing de mercado. Ninguém olhava tanto para suplementação, né? Eu, por exemplo, comecei a olhar quando a nutricionista fala, né? Sim. Então você tem que ter algum momento ali que você fala, não, preciso pesquisar mais sobre, né? Para até você acordar para esse mundo. Porque, como você falou, antes era mais pessoal maromba que tá na alta performance do esporte. Não era nenhuma questão tão corriqueira, assim, né? Do dia a dia. Eu acho que a pandemia foi o gatilho para as pessoas naturalmente se preocuparem mais.
E aí você estava ali estruturado com um pilar muito forte de educação e conhecimento, que eu acho que foi o grande diferencial da Pura Vida naquele momento. Porque você tem uma dor e eventualmente você vai por conta própria buscar a sua solução. Isso é muito menos eficaz do que se você tem ali, entre aspas, um sábio com quem você se consulta e que te direciona e que te ajuda e que te... né? Então, eu acho que essa figura específica, e eu estou trazendo aqui o Flávio como esse exemplo, mas muito mais esse pilar em que a empresa se constituiu desde o começo de educar, de trazer profundidade, de trazer conhecimento, eu acho que foi o que trouxe talvez mais público fiel no curto prazo para a gente, engajado, comparando com provavelmente qualquer outra marca de mercado, você não tinha talvez esse pilar de educação e conhecimento gratuito, que eu acho que era um dos focos da Pura Vida, tão difundido. Eu acho que isso fez a diferença para a gente. Então, você tinha um gatilho de pandemia, você tinha muita gente preocupada, confusa, querendo melhorar a qualidade de vida, e você tinha ali quase que um arquétipo do sábio trazendo conhecimento para essa turma que estava carente desse conhecimento naquele momento e querendo se cuidar mais. Então, o gatilho ele foi só o início dessa dinâmica de trazer mais profundidade de conhecimento, e à medida que você tinha uma estrutura verticalizada de produção para boa parte do portfólio, você conseguia também, obviamente, atender essa demanda. Então, putz, Pura Vida também podia fazer, sei lá, óleo de coco, beleza, a gente desenvolve uma linha. A Pura Vida podia fazer um Bulletproof Coffee, a gente faz essa linha. A Pura Vida podia fazer, sei lá, uma série de multivitamínicos, a gente... Então, eu acho que essa agilidade no desenvolvimento de produto também foi um fator fundamental, além desse pilar de educação e conhecimento, a gente conseguir rapidamente entregar um portfólio que atendesse essas necessidades mapeadas no curto prazo. E aí, além dessa comunidade que vocês criaram, né, dessa educação, o principal funil era via comunidade ou vocês também vendiam? Como que era esse share de público frio, talvez que não conhecia a marca e comprava? A maior parte passava por esse funil de educação? Acho que a maior parte, de alguma forma, tocava em alguma das etapas desse funil, e ele não necessariamente via Flávio especificamente, mas a gente tinha, em todos os nossos pontos de contato com o cliente final, algum nível de profundidade de conteúdo educacional. Seja via Instagram, seja via... durante até a própria jornada de compra no e-commerce, você tinha inúmeros estudos científicos e você tinha uma parte ali de conhecimento muito bem estruturada, que talvez não era, inclusive, o praxe naquele momento, né? O e-commerce tradicional muito focado ali em vitrine de produtos, então a gente tinha uma parte ali educacional já dentro da própria jornada do site, e você tinha uma série de influenciadores que a gente também começou a entender que eram profissionais de saúde super qualificados e que eram também a voz da Pura Vida naquele momento mais de evangelização, de educação, então também era um ponto de contato super importante. Então, não necessariamente via o contato com o perfil específico do Flávio, mas a gente entendia que quase todos os pontos de contato da Pura Vida naquele momento eram feitos para você interagir com algum nível educacional antes de tomar a decisão de compra. Então era quase que como era uma awareness e uma consideração acontecendo de forma bastante acelerada para te trazer mais rápido para o fundo da jornada, para o fundo do funil. E a gente era uma nativa digital quase que 100% naquele momento, e também houve uma decisão de acelerar muito a expansão offline. Isso também, obviamente, ajuda na construção de marca. Então, você começa a ficar mais presente nos pontos de venda físicos, você começa a estar nas lojas especializadas, ocupa espaço em vitrines, e aí, naturalmente, sua marca também vai ganhando um pouco mais de share of mind ali do consumidor, e você ganha, provavelmente, ali o contato de um cara que talvez nunca tenha ouvido falar de você nas gôndolas. E aí, depois ele vai atrás e, naturalmente, ele vai sendo impactado por esses canais mais educacionais que a gente desenvolveu para ajudar nessa jornada até a conversão. E nesse segundo momento, depois da pandemia, depois desse boom que continuou crescendo, depois veio a Nestlé, né? Como é que foi esse crescimento? Continuou a educação como principal pilar? O Flávio, ele continuou nessa figura de influenciador depois da venda? Não, mas ele saiu, né? Então, em 22, a gente teve a consolidação da venda de fato, a saída dos fundadores. Acho que um deles, na verdade, o Adrian, ficou como CEO. Eu conheci o Adrian num dos nossos jantares. Legal. Ele ficou mais 2 anos, então ele saiu, na verdade, no final do ano passado. Então, muito do que era a visão de Pura Vida, com a manutenção do Adrian, também conseguiu continuar se estabelecendo nesses 2 anos. Mas o Flávio, como esse influenciador, ou esse, né, ele ficou muito menos Pura Vida, obviamente, depois da venda.
Mas a gente já tinha estabelecido vários outros grandes speakers e pilares de educação. A gente criou uma plataforma chamada Pura Vida Prime, que basicamente é uma plataforma audiovisual focada em educação. Tá? Isso aconteceu nesse período 21, 22, ali mais ou menos pré-venda e depois pós-venda isso continua acontecendo. Tá? Que é basicamente uma plataforma que tinha como grande objetivo reunir muito conteúdo educacional sobre nutrição, sobre bem-estar, sobre vida saudável, independente de produto. Então era quase que educação pura e simples por ela própria. Isso mesmo depois da entrada da Nestlé, continua como um pilar bem importante. Mesmo depois continua, porque na prática ali você tinha uma série de pessoas que a gente entendia que quanto mais se aprofundavam, mais naturalmente se engajavam a se aprofundar, obviamente, também na visão de consumo de longo prazo. Então, a gente não atrelou isso à venda de produtos, mas virou um pilar oficial, de fato, Pura Vida Prime, como uma frente específica educacional, quase que como um negócio apartado, para fazer com que essa engrenagem fizesse ainda mais sentido. Então, continuou sendo um pilar super importante para a gente também depois da venda. Que legal. Não, mas uma coisa que me salta aos olhos também é como que essa transição foi bem feita, então. Porque não é fácil se você tem uma ancoragem forte num dos donos, depois essa transição para desancorar e continuar crescendo de forma sustentável. Então eu sei que a grande questão que dá equity para as empresas é não depender só dos fundadores, né? Que o ativo consiga crescer depois pelas próprias pernas. Eu acho que isso, obviamente, ali foi muito estudado, né? No sentido de que foram feitas algumas pesquisas e até quando você relaciona a marca ao fundador, e acho que existia ali um grande potencial de pessoas que já estavam educadas e dentro da marca, que não necessariamente estavam associadas a uma figura específica de fundador. E o mercado, por outro lado, nesses últimos anos, ficou super competitivo, né? Então a gente também foi pioneiro e ocupou um espaço nesse período 2022 de uma forma super protagonista e mais confortável, entre aspas. E agora a gente estava vendo um estudo que a gente tem no Brasil já mais de 800 marcas de suplementação ativas hoje vendendo produtos. Então, eu acho que o sucesso da Pura Vida, entre aspas, contribui também ou contribuiu para um lado menos positivo, que é esse lado da gente estar agora com um nível de concorrência super alto. E concorrência muitas vezes é muito bom porque desenvolve a indústria de uma forma... Mais gente puxando a mensagem, né? Exatamente. Por outro lado, você também tem uma série de players que estão querendo surfar basicamente a onda da trend e não entregando qualidade. Então você começa a criar comparativos de preço, por exemplo, e as pessoas começam a olhar e falam assim, pô, você é caro, hein? Eu vi esse mesmo produto por, sei lá, R$20. E o seu produto é 100, né? Por que isso não é o mesmo produto? E aí a gente também consegue entender um pouco dessa dinâmica de quanto é desafiador você continuar relevante em termos de proposta de valor. Né? No sentido de falar, cara, eu tenho sim um produto premium por esse motivo e por A mais B isso faz todo sentido para você em termos de investimento e retorno. Agora, quando você tem uma série de marcas que estão se posicionando de uma forma a entregar por qualquer preço e às vezes com uma qualidade muito inferior, essa dinâmica te puxa cada vez mais a você ficar cada vez mais preocupado em conseguir transmitir bem essa mensagem. Eu acho que agora a Pura Vida vem tentando reforçar mais e mais a proposta de valor, olhando para um mercado em que não necessariamente você tem a mesma qualidade em todos os players presentes, mas você tem um push de preço muito forte no mercado guiando isso. Todo mundo quer crescer e quer ficar relevante no mercado de saudáveis agora, várias marcas grandes no Brasil se estabelecendo, mas a gente também tem percebido que qualidade talvez não seja o primeiro critério para muitos desses caras e a gente quer continuar se posicionando como uma marca de maior qualidade nesse segmento. Isso que eu ia perguntar. E aí, como que vocês faziam na cabeça do consumidor final? Qual que era a oferta que ele estava pensando? Por que na cabeça dele faz sentido pagar mais pela Pura Vida? É qualidade? Eu sei que tem o componente da comunidade que ajuda, né? O cliente já se sente muito mais confiante, seguro de fazer aquela compra, mas o que era no final? O diferencial e a oferta. O que faz sentido ele falar assim, não, quero pagar mais? É qualidade? Na prática, a gente tem o que a gente chama de compostos de biodisponibilidade nos índices talvez mais elevados ou
alguns dos mais elevados na maior parte do nosso portfólio. O que quer dizer esse índice de biodisponibilidade? É o quanto você vai absorver de fato daquele nutriente que você está ingerindo a partir dessa formulação. Então, quando a gente está pensando em produtos para a Pura Vida, no geral, eles são produtos que eles levam em consideração esse desenvolvimento da forma mais cautelosa, criteriosa e com o maior nível de qualidade possível, e esses standards eles subiram após a venda para a Nestlé, né? Porque tinham muitos receios, as pessoas, uma marca de saudável agora está dentro de Nestlé, vai cair a qualidade. E na prática, a Nestlé tem um grupo específico dentro das unidades de negócio, que é a Nestlé Health Science, que é focada em nutrição NHS. e saúde, NHS. E esses caras têm uma série de laboratórios globalmente estabelecidos e que têm uns padrões mais altos ainda do que a gente estava acostumado em termos de moléculas, disponibilidade, desenvolvimento, etc. Então, esse nível de critério de entregar um produto com a melhor biodisponibilidade possível era um dos diferenciais e a gente conseguia, obviamente, mostrar valor com depoimentos que eram frequentes. Assim, era super legal, porque parecia assim, uma coisa meio... Realmente estou transformando a vida das pessoas, né? A gente tinha ali, e a gente ainda tem, né, no nosso Instagram, relatos diários, semanais de pessoas. Poxa, comecei a tomar, sei lá, o colágeno, já percebo a minha pele assim, meu joelho doía e agora as minhas articulações estão funcionando melhor, eu tô dormindo melhor com um outro determinado suplemento. Putz, eu fiz um exame, a minha vitamina D subiu de forma bastante consistente e tal. E isso eu acho que continua sendo pra gente um dos grandes fatores de sucesso. É de fato entregar o que promete em termos de qualidade, e aí a biodisponibilidade fala muito alto nesse sentido. A gente brinca que, dependendo do produto que você toma, quase tudo sai no xixi. Uhum. Isso não é o caso do que a gente tem de crença e de desenvolvimento de produto para a Pura Vida. Então, às vezes você está pagando eventualmente mais barato e aí fazendo a conta de quantos reais por cápsula, etc e tal, mas você também tem que fazer a conta de o quanto de fato isso está ficando no seu organismo, né? Não são raros os relatos de pessoas que estão, por exemplo, com deficiência de vitamina D, começam a suplementar de uma marca qualquer, fazem exame 2, 3, 4, 5 meses depois e a vitamina D não aumentou. Você está tomando, será, de fato, vitamina D na concentração que você precisava? Então, eu acho que... E óbvio, tem marcas que fazem um trabalho super competente também, não é só o único, pura e simplesmente Pura Vida que tem. Mas eu acho que pra gente, direcionalmente, a gente vai entregar sempre produtos com a maior qualidade possível. E eu acho que esse é o grande diferencial de longo prazo da marca, esse compromisso em entregar produtos de qualidade. Legal. E aí vocês pegavam essa questão da biodisponibilidade e faziam uma conta matemática assim, nos anúncios, provando? Como que vocês comunicavam isso na ponta final? Assim? Eu acho que a gente não tem tanta liberdade assim com a Anvisa, da forma como a gente é estruturado no Brasil aqui, com claims, etc e tal. Mas o pilar de qualidade, eu acho que ele era comunicado e ele é comunicado dentro dos limites do que a gente pode comunicar em termos de claims de uma forma bastante constante. Uhum. Eu acho que a gente não pode fazer essa conta por dentro, seria ótimo. Uhum. Mas eu acho que a história, acho que a mensagem no fim do dia é sobre o quanto você tem de benefício fazendo as escolhas certas. E aí as escolhas certas levam muito em consideração essa análise mais criteriosa de o que eu estou consumindo, de que marca e como eu consigo talvez analisar e comparar as opções do mercado e como a Pura Vida te ajuda, né, a tomar as melhores decisões nesse sentido. Então, nosso pilar de educação também serve para trazer um consumidor mais crítico, que consiga olhar e de alguma forma entender, tô vendo aqui a concentração desse negócio é mínima. Sei lá, eu tô vendo aqui que na verdade eu tenho que comprar 3 ou 4 potes ler desse a bula cara. ali, o valor nutricional, a tabela nutricional, né? E na verdade esse cara aqui, tudo bem, ele custa 1/3, mas eu tenho que tomar 3 dele para ter a mesma concentração às vezes por cápsula do produto da Pura Vida. Então, fazendo a conta, na verdade, esse produto é mais caro. Né? E aí eu acho que essa educação ela também traz um consumidor mais crítico ao longo do tempo e que a gente não precisa talvez desenhar para ele algumas coisas, mas eu acho que o nosso trabalho de educação também vai ajudando naturalmente a criar consumidores que são mais capazes de desafiar talvez esses players que estão entrando de uma forma menos séria em termos de qualidade, e aí a gente tem uma fidelização alta na Pura Vida por conta disso. Faz sentido. E qual que é o papel da mídia? Acho que mídia on, no caso, né? Na venda, na Pura Vida, assim, no e-commerce. Cara, é bastante relevante pra gente ainda, né? No sentido de que a gente já tem um acesso considerável que vem de fontes mais orgânicas, né? Todo o trabalho orgânico de estabelecer posicionamento relevante em palavras chave dentro do nosso portfólio.
A gente tem também, obviamente, os clientes recorrentes, que já entram em pura vida sem grandes impactos. Mas a gente tem um oceano grande ainda de aquisição de clientes, e aí eu acho que esse é o grande papel de mídia para a gente. É investimento em aquisição de clientes novos. A gente, obviamente, tem impactos em clientes recorrentes, e acho que a mídia, naturalmente, também ajuda muito o cara que comprou e já há algum tempo não compra, e a gente conseguir reimpactá-lo e trazer esse cara de volta. E eu acho que a gente tem canais mais baratos para fazer isso, mas mídia entra muito complementar nesse sentido. Mas para a gente é muito topo de funil, de fato. É trazer brand awareness no começo, é trazer esse cara mais perto, fazer com que ele já comece a considerar a marca, e depois, naturalmente, a gente tem os gatilhos ali para tentar converter esse cliente em cliente pura vida, focado especificamente no nosso canal próprio no D2C. Então, mídia para a gente é muito sobre trazer novos clientes para o D2C hoje. Nosso modelo ainda continua sendo o canal prioritário. Legal. O D2C, você diz, D2C, ou a mídia? O D2C. Tá, interessante. Isso é muito legal, a estratégia de vocês, porque a gente vê em vários clientes, quando você tem um branding forte, isso também reflete nos resultados da mídia. Então, a mídia, quando você não tem a marca que todo mundo conhece, ela sofre mais, né? O ROAS ele fica bem menos sustentável. Você consegue, às vezes, ter uma escala. Os anúncios não performam tão bem na prática ali. E acho que vocês fazem muito bem esse papel. E aí, então, como é que é a jornada do cliente? O cliente que ele começa sempre conhecendo a marca por causa desse brand, dessa comunidade, depois ele passa por quais canais, assim, uma jornada média, assim, do cliente? Eu acho que, inclusive, né, essa clareza sobre a jornada do cliente como um todo é um desafio que não só a Pura Vida tem, mas acho que a maior parte das indústrias, e até por isso que a Nemo existe, né? Eu acho que a gente tem, obviamente, ali uma jornada que a gente entende que seja uma jornada inicialmente impactada por conteúdo, e aí eu acho que o cliente online, geralmente ele vem por aí, então ele nasce talvez desse primeiro contato, brand awareness, com Pura Vida se posicionando como alguém que ajuda a resolver uma determinada dor. Então ele entra a partir de influenciadores, de conteúdo, de busca no que seria o nosso universo. Depois esse cara tem uma jornada um pouco mais de conhecimento, no sentido de que a gente aí consegue, sei lá, se cadastre e entre num evento nosso sobre, sei lá, calculadora de proteínas ideal para você. Sei lá, entre num evento online nosso sobre, sei lá, o que fazer para a sua rotina do sono melhorar, ou quais são os suplementos essenciais para a sua rotina. Então, esse cara ele tem uma dor, ele começa a se engajar com o nosso ecossistema, ele já participa, talvez, como lead de alguns eventos, e a gente por muito tempo fez muitos eventos online voltados a oferecer conteúdo sobre um tema específico, e acho que ali a gente trouxe muito cliente novo e muita gente para próximo da marca. E depois disso, esse cara já dentro do nosso ecossistema, aí a gente vai conhecendo um pouco mais, é quase que um movimento de anamnese ali do que esse cara busca, e a partir dali eu já vou tendo facilidade de oferecer talvez algo mais personalizado para ele, como uma oferta de primeira compra, e como esse cara entra de fato no nosso funil aí, CRM. como cliente, aí mais CRM. Uhum. Tá? Então talvez essa seja a jornada mais clássica, assim. Esse cara tem a dor, ele interage com o nosso ecossistema e consegue descer um pouco mais na visão de conhecimento, a gente já tem um perfil um pouco mais bem estabelecido de quem é esse cliente, e aí com isso a gente começa a impactá-lo de uma forma um pouco mais direcionada para a conversão. Entendi. E aí a mídia ajuda em todas essas etapas? Vocês têm mídia de awareness também? A mídia ajuda todas essas etapas. A gente construiu um modelo em que o nosso investimento performance ele respinga muito como brand awareness também, na forma como a gente estruturou. Então a gente tem, obviamente, ali um investimento em topo de funil, mas o nosso grosso talvez seja mais o meio e fundo de funil, porque como a gente ainda é uma marca... Eu acho que brand awareness é fundamental, mas essas marcas insurgentes, todas, acho que elas têm quase que um driver maior de, cara, eu preciso resolver meu curto prazo para continuar existindo. Uhum. E aí, naturalmente, você vai ganhando tamanho e isso também vai respingando como brand awareness para você no médio e no longo prazo. Se você é uma, sei lá, vou dar qualquer exemplo aqui, uma Ambev da vida, seu investimento em brand awareness, ele tem um tamanho e uma relevância para a continuidade do negócio muito mais de longo prazo, talvez, do que uma marca nativa digital, que não vai ter 3, 4 anos de budget para investir em brand awareness no início do negócio, e provavelmente ela vai estar muito mais focada a passar a mensagem e já te descer para o fundo do funil de forma mais ágil. Então a gente agora está conseguindo ser mais ambidestro nesse sentido. Talvez a gente inicialmente tenha sido super focado em performance e muito mais em meio e fundo de funil. Uhum. E agora a gente complementa essa jornada de uma forma um pouco mais estruturada, também com investimentos já
caixinhas protegidas, que a gente não mexe a mão ali, para investir em topo de funil e awareness, porque no dia a dia, na hora de tomar a decisão sobre qual verba priorizar e de onde tirar, no fim das contas, a atribuição para a gente é muito mais clara, ou era muito mais clara até aqui, para essas etapas mais de fundo de funil. Uhum. Então, se está faltando dinheiro e eu tenho uma etapa que eu tenho uma dificuldade de atribuição maior, é de lá que eu vou tirar. Né? Então, por muito tempo, a gente ficou ali em momentos de decisão e falou, cara, deixa eu tirar um pouco de grana de awareness aqui, porque eu não tô vendo resultado de curto prazo nesse negócio. E eu tô precisando acelerar aqui o meu fundo de funil. Então, a gente vai percebendo que o curto prazo vai ganhando se a gente não tiver, de fato, uma visão um pouco mais holística de como essas jornadas e essas etapas se complementam. Né? Uhum. Então, sei lá, multi-atribuição é você, inclusive, saber o impacto do que você colocou lá no topo de funil 2, 3 meses depois. Uhum. E quando você está ali curto prazista querendo entregar o resultado de mês a mês, essas decisões, se você não tiver uma caixinha reservada para fazer esse tipo de investimento nessa frente, naturalmente você vai abrir essa porta e vai falar, cara... Você precisa bater meta no fim Exato. do dia. E aí você fala assim, como que eu vou bater minha meta? Aí você olha para aquele budget ali e fala, será que ele está trazendo esse retorno, né? E aí você vai colocar naquilo que você sabe que vai trazer a receita que você precisa. Né? E desafia, né? Pô, tá bom, vamos manter, mas vamos manter por quê? Quais são os grandes indicadores que você consegue me trazer que defendam que essa verba de awareness está sendo bem investida? E aí até você ter uma maturidade nesse sentido, fica uma discussão quase que fácil de vencer pro time de performance versus o time de awareness, sabe? O time de awareness fica ali meio escondidinho no canto da sala ali. Não, mas veja bem, é construção de marca, tá bom, meu amigo, mas eu tenho meta para bater esse mês, a gente deixa para construir marca mês que vem. E aí eu acho que quando a gente vai amadurecendo e tendo essa visão um pouco mais holística do todo, você vê que essas duas coisas, elas, na verdade, são complementares e você vai trazer mais performance, inclusive de forma mais barata no final, se esse topo de funil estiver sendo bem feito. Então, eu acho que a maturidade da marca também tem que levar em consideração que essa caixinha é uma caixinha que ela tem que fazer parte ali do seu budget e realmente ser respeitada, porque isso vai te ajudar a construir marca e trazer relevância mais de médio e longo prazo. Né? Então, eu acho que, inicialmente, essas discussões sempre vão acabar. E eu acho que é natural, né? Marcas que estão num tamanho menor acabarem, né? Putz, tá bom, deixa eu colocar isso em performance que eu preciso fechar o mês. Mas eu acho que naturalmente, quando você vai ganhando uma relevância e um tamanho, você vai entendendo também nas suas estruturas internas que tem uma série de dados que começam a aparecer para você de uma forma que o impacto de curto prazo ele é parte do que você tem que olhar. Uhum. Mas tem várias outras formas de enxergar o retorno desse investimento. E aí, é uma das nossas crenças de que isso tem que ser um pilar fundamental pro resto da forma como a gente vai encarar investimento em mídia daqui para frente. E aí vocês olham, então, esse investimento mais em topo, numa visão não só de meses, mas talvez de um ano, assim? Quero entregar aquele faturamento anual, não só aquele mensal ali, porque não é exatamente ali no mês a mês que ele se paga, né? E numa visão estratégica, né? No sentido de, cara, o que eu quero da marca pro ano que vem? Sei lá, eu quero chegar em regiões talvez que hoje eu não chegue, eu quero chegar em demografias hoje que eu não chegue, então, putz, eu sou mais presente hoje em público feminino, acima de 35 anos. Sei lá, eu quero começar a atingir talvez um público 25 anos, talvez o meu portfólio seja um pouco caro para a turma dessa idade, então o que eu desenvolvo em termos de portfólio para atender? Beleza. E aí, com isso, eu já tenho em tese o que eu vou fazer, ou deveria ter, em termos de plano de marketing, de comunicação, para atingir esses macro objetivos. E aí, cara, é awareness na veia, e isso não vai ser construído em janeiro para você ter um resultado em fevereiro. Uhum. Provavelmente essa construção de marca é algo que vai se dar durante todo o ano, com esses macro objetivos bem definidos. Você já sabe, putz, cara, onde eu deveria colocar essa grana, com que objetivo. E aí, naturalmente, você vai derivando talvez a sua estratégia de performance para quase que auxiliar e casar essa estratégia macro de marca, marketing, comunicação e awareness com esses objetivos também de ir ganhando mais penetração na parte de performance. Então hoje a gente entende que é uma visão um pouco mais de médio e longo prazo. Você cria um plano e cria um orçamento. Para medir resultado dele, não vai ser o dedo no pulso que a gente tem hoje de entrar numa ferramenta de fundo de funil e falar, cara, isso aqui tem um ROAS de tanto, eu investi X, voltou 4X, mas sim de que isso provavelmente assessora ou acessa a nossa jornada com rentabilidade construída
a partir de meses de impactos e não só do dia a dia do que a gente acompanha para bater a meta daquele mês específico. Faz sentido. E aí, falando um pouco sobre mensuração, bom, enfim, vocês são clientes da Nemo, mas assim, antes disso, como que vocês faziam essa mensuração? Eu lembro que era Google Analytics, que eu saiba, a Nestlé tem o GA360, né? Sim. E aí, como que vocês faziam? Era last click? Basicamente, assim, a gente muito pautado em last click, mas eu acho que a gente também criava uma série de campanhas que já tinham objetivos, que eles eram objetivos que a gente mensurava fora da discussão de last click, mas elas começavam e terminavam dentro delas mesmas. A gente não conseguia muitas vezes linkar esse investimento mais de topo de funil com o resultado comercial na ponta. Então você tinha ali uma métrica de last click que eventualmente acelerava durante aquele período onde a gente tinha campanhas acontecendo mais topo de funil, mas tinha uma dificuldade clara em fazer uma associação direta entre investimento e retorno dessas outras campanhas. Então, a gente tinha naturalmente um foco mais em olhar para esforços e resultados de last click, de fundo de funil, do que conseguir de uma forma madura. Não que a gente não fizesse, mas eu acho que de uma maneira estruturada era difícil uma atribuição madura nesse sentido em que a gente conseguisse defender internamente, putz, isso aqui eu coloco A e volta X aqui desse outro lado. Então, acho que essa dor, inclusive, foi uma dor que nos motivou a ter algumas conversas para entender como a gente amadurecia esse modelo de atribuição. E aí, naturalmente, a gente foi se aproximando, inclusive, de vocês, e eu acho que os primeiros resultados já trazem para a gente uma maturidade maior do que a maturidade que a gente vinha tendo até aqui, com relação à forma como a gente está tomando decisão em termos de investimento e de marketing na Pura Vida hoje. Legal. E aí, o que mudou, digamos assim, antes da Nemo, depois da Nemo, assim? O que vocês viram de interessante? Que insights que vocês tiraram? Eu acho que assim, tá mudando porque a gente tá em início de parceria, né? Então a gente acredita que ainda tem uma jornada de maturação do modelo, mas o que a gente foi percebendo foi principalmente que algumas crenças que a gente tinha com relação a canais prioritários ou a impactos que a gente media de uma forma específica, elas eram verdade parcialmente, mas em alguns casos elas tinham alguns senãos ou alguns porquês a mais do que a gente tinha mapeado. Então, parte do que a gente já conseguiu ter de insights mostra que, sei lá, eu tinha, por exemplo, um direcionamento de custo por sessão voltado para um perfil específico de usuário que eu entendia que estava ficando caro para mim, mas talvez porque eu estava olhando só uma parte da jornada desse cara e forçando basicamente só essa parte final da jornada. Então, talvez a gente está ganhando um pouco mais de profundidade em entender o que esse cara fazia antes de aparecer para a gente de fato ali como um lead em potencial de fundo de funil e como a gente consegue contribuir para, tendo mais visibilidade dessas etapas anteriores, inclusive baratear o custo de como eu trago esse cara para o meu ecossistema. Então, acho que a gente está ganhando menos pontos cegos do que a gente tinha com relação a essas etapas mais meio e topo de funil do que a gente tinha sem a Nemo. Faz sentido. E vocês têm uma jornada que tem muitas etapas, né? Pela nossa conversa, vocês fazem muito bem esse trabalho, né, de conscientização do cliente até a compra, ainda mais pelo tipo de produto que vocês têm. Então, se você só olha o last click, não vai aparecer os outros canais que estão no topo e no meio, né, nesse caso. Exato. E aí você tem até as discussões estratégicas, obviamente, são influenciadas, porque putz, cara, como é que eu defendo no próximo ano que eu deveria continuar fazendo o que eu estou fazendo hoje em termos de estratégia? Minha estratégia de comunicação, minha estratégia de marca, minha estratégia de educação, ela está trazendo resultado? Ou eu estou cada vez mais refém, talvez, de uma guerra de preço? E aí eu tenho que ficar cada vez mais promocionado. Essa cegueira, entre aspas, ela inclusive atrapalha nesse tipo de discussão mais estrutural. Porque aí você naturalmente, de novo, sem as métricas muito bem estabelecidas, você nem consegue medir sucesso da forma que você deveria medir dessas iniciativas, desses esforços. E aí você volta, de novo, os olhos para o que é mais fácil de ser mensurado. O que está mais maduro é o last click. E aí você, de novo, continua colocando quase que esforços para aumentar a taxa de conversão no final. E isso não necessariamente é construção de marca no longo prazo. Isso, de novo, te volta, talvez, mais para uma visão curto prazista de como resolver isso. Então, eu acho que também tem um ganho, e é o que a gente espera, quase que de outputs mais estratégicos de como a gente vai aplicar, né, essa visão de
go-to-market, barra esse fluxo que a gente tem de relacionamento do cliente até a conversão, numa visão mais estrutural de próximos anos. Então, acho que esse também é um dos outputs esperados do trabalho, é algo que a gente espera colher. Naturalmente, no curto prazo, a gente já consegue afinar algumas coisas, já percebeu alguns ganhos com relação a alguns pontos cegos nessa jornada do cliente, mas eu acho que o maior ganho ele é estratégico, ele é estrutural. Quando a gente, de fato, tem informação, a gente consegue ler isso e, de uma maneira mais geral, cria um plano e uma visão de investimento futura que já leva em consideração impactos mais mensuráveis do que a gente conseguia fazer até agora. Faz sentido? Então digamos assim, a solidificação e a prova para a construção de uma tese. Qual que é a tese que você quer executar no próximo ano, né? Digamos assim. E aí você já tem os sinais de coisas que antes não eram muito mensuráveis. Né? Então você sabe, você já tem essa maturidade de saber que topo de funil faz sentido. Só que fica um pouco mais sólido. Até uma pergunta que eu te faria para a nossa audiência é como que você defenderia isso para uma diretoria, essa necessidade de awareness para justificar budget, digamos assim. Como que uma marca que não sabe que tem essa necessidade, mas ainda não sabe como conseguir isso? Eu acho que é interessante, porque no fim das contas a gente parece que é um papo meio, né? Não, a gente tem que investir em marca e fica uma coisa meio filosófica, até porque o cara, quando tá tomando a decisão do negócio, no fim das contas ele fala, pô, gostaria de investir em marca, mas assim, o que eu mais quero é entregar meu resultado, né? E o que a gente começa a ver, na verdade, é que essas coisas elas não são etéreas. Na prática, você começa a perceber resultados de negócio mais positivos, se você tiver paciência e conseguir aprofundar isso, a partir desses esforços de awareness mais bem estabelecidos. Então, o que a gente começou a ver cara, com o nível de maturidade de mensuração, você consegue chegar e falar, pô, eu tô tendo, sei lá, uma otimização de custo na aquisição de clientes aqui. Meu CAC está melhorando, ou eu tenho talvez um CPA melhor. E na prática, você fala, bom, time sem mensuração profunda, pô, isso é esforço de otimização de campanhas do time, né? A gente tá melhor esse mês, nosso CAC tá melhorando, parabéns pro time aí que conseguiu, de alguma forma, otimizar as campanhas no curto prazo. Quando você consegue linkar isso com esforços talvez mais meio e topo de funil, você começa a falar, pô, peraí, isso aqui tá ficando mais barato no fim das contas ou mais eficiente por conta desse esforço maior que eu tô fazendo aqui de trazer mais gente para a marca e trazer mais consciência de marca. E que na prática esse efeito eu não conseguia perceber antes. Eles estavam totalmente não linkados. Então eu tinha ali um resultado mais positivo em termos de big numbers ali. Isso tudo caia na conta do time de paid media performance, em tese, está otimizando o cenário de conversão. E a gente começou a perceber que não. Que esse esforço eventual de investir mais em topo e meio de funil também tinha uma participação relevante na otimização desses custos na última linha aqui, pensando em performance. Então a melhor forma de defender isso internamente acho que não é rocket science, no fim das contas, você conseguir provar que existe uma correlação considerável entre esses esforços e uma melhora de performance no final do funil aqui. E aí, acho que eventualmente o produto de vocês é um dos caminhos para que esse cara consiga olhar essa jornada de uma forma integral e falar, pô, beleza, a awareness é importante para mim aqui porque no fim das contas ele vai melhorar esses caras aqui para mim no fundo do funil. E eu acho que sentando numa mesa para discutir com donos de negócio, não tem métrica melhor do que discutir ou aumento de receita ou aumento de eficiência. No fim das contas, sempre vão ser essas as discussões. Uhum. Então, nesse caso aqui, acho que você consegue ter um ângulo para falar das duas coisas. E aí fica muito mais fácil do que simplesmente, cara, me dá uma grana para investir em topo de funil porque eu preciso fazer awareness. Mas aí o OKR tá claro, né? A gente quer baratear, a gente quer ganhar eficiência, mas qual janela de tempo você falaria para uma marca que ainda não conquistou esse budget de fato, mas ela precisa falar assim, ó, o nosso objetivo é esse, a gente quer baratear as coisas de negócio, mas não é do dia para a noite. Então, qual janela que você falaria assim? Beleza, precisa já ter um resultado depois de X meses, assim. É difícil, cara, porque eu acho que você sabe, né? Assim, a execução conta muito. Então, eu posso ter uma campanha de awareness super positiva e que viralize pra caramba. E eu também posso ter uma execução que talvez não seja a melhor possível, e aí eu vou ter que eventualmente ter métricas diferentes para mudar a rota no curto prazo e fazer esse negócio recomeçar. Mas vamos pensar num cenário médio aqui. Eu acho que não dá para falar em menos de 6 meses. 6 meses.
Eu acho que não dá pra falar em menos de 6 meses. Tá? Eu acho que aí você já tem uma massa crítica para discutir, provavelmente estabelecida, e se as suas crenças e premissas estavam bem ajustadas, você vai ter algum tipo de output já nesses 6 meses. Eu acho que menos do que isso, tem outliers, né? Você pode ter eventualmente super sucessos ali, você já consegue ter já um resultado ali atribuído no curto prazo. E eu acho que também, sendo realista, cara, não dá para ser 18 meses. Não dá. Essa não é a vida real. Então, eu acho que colocar esse objetivo de 6 meses para você já ter alguns outputs, eu acho que já é um timing que as coisas deveriam estar aparecendo e que também já são razoáveis na hora de você sentar numa mesa e pedir um determinado time. É muito diferente você pedir 6 ou pedir 18 meses, né? E eu acho que dependendo da maturidade que você tá, 12 meses é tempo demais também. Então, em tese, acho que esses 6 meses é um intervalo interessante ali para você ter primeiros resultados, mas também já ter um embasamento um pouco melhor construído. Então, acho que menos do que isso já fica um pouco mais complicado. Faz sentido. Acho que é uma boa. Porque tem que ter esse balizamento, porque senão também a gente falou de alguns extremos, né? O primeiro extremo é falar, precisamos de awareness, mas não traz esse embasamento de, pô, como que isso vai. Qual que vai ser o resultado disso na última linha? Então, por que faz sentido a gente destinar um budget de fato? Mas também, se você colocar a expectativa muito curta, aí, claro, tem o risco de execução, isso de fato, mas se eu fosse um diretor, né, C-level, eu estaria pensando, ok, então a gente tem esses 6 meses, tem um risco de execução, mas a gente vai conseguir ver, bom, em uns 3 meses, se esse risco de execução, realmente a gente está na estaca zero ainda, ou está caminhando alguma coisa, e depois de 6 meses, tá, algum sinal tem que dar de que a gente está chegando na visão. O que eu acho que é um ponto é essa mensuração de topo como é feita hoje. Porque eu vejo as agências pregando, não, a gente... Todo mundo defende, né? Ah, não, a gente tem ali as views, o alcance, as impressões, cliques. Mas isso não quer dizer nada. E aí é o que a gente tem visto nos clientes. Cara, se no fim do dia, pode ser que demore 3, 4 meses para esse cliente converter. Mas ele tem que converter. Então, aquela campanha que você está investindo lá, ela tem que ter uma origem ali de first click em algum momento e esse first click tem que virar receita. Então, não dá para você virar só de esperança. Não, tivemos um aumento de cliques. Então, é isso que eu vejo que o mercado está amadurecendo, né? Eu acho que é interessante que isso me lembrou até no início do que era ali, acho que talvez para o Brasil, retail media, que acho que agora virou também palavras do momento, né? Todo mundo, de alguma forma, discute retail media, principalmente por conta, acho que, do crescimento dos marketplaces. Mas a gente teve, não vou falar qual era o player, mas a gente teve uma parceria com um desses grandes marketplaces, quando eu estava em L'Oréal. E o time de mídia deles veio atrás da gente e falou, cara, agora é a hora de vocês começarem a investir em publicidade aqui com a gente, porque a gente está entendendo que a gente tem um papel grande aqui em trazer brand awareness para quem está vendendo nos nossos marketplaces. Então, putz, a gente tem espaços premium hoje em home, em página de categoria. E, cara, é isso. É aqui que vocês precisam estar. A gente tem aqui um pacote de visibilidade, etc e tal. E aí, naturalmente, na cabeça também, eu acho que da maior parte dos gestores, você tem um olhar de desconfiança, mas você também quer colocar um pezinho ali e fazer nem que seja um piloto com um risco mais baixo para medir, de fato, o sucesso. Isso idos de 2018. Todas as métricas eram métricas totalmente desassociadas ao resultado do negócio. A gente matou em 2 meses. Não, mas espera aí, cara. Olha as impressões. Tudo bem, mas minha loja não vendeu nada. Sei lá, passou um mês dessa ação, ou passou 2 semanas, era uma oferta específica. Cara, não aumentou meus acessos, não aumentou o clique no produto, não aumentou... Então eu acho que também é um pouco desse amadurecimento que acho que a indústria tem passado, que esses caminhos entre você, de fato, fazer esse investimento em first click sem estar conectado, mesmo que seja num período de 3 a 6 meses, com o last click, naturalmente isso vai acabar sendo cortado. Então, eu acho que a indústria tem amadurecido também por esse caminho. Acho que continua, de fato, a pregação sobre a importância de você investir nesse first click, mas se você não consegue fazer um elo, nem que seja no intervalo um pouco maior de causa e efeito, positivo olhando para o business, de novo a gente volta para o curto prazo ganhando as discussões. E aí o negócio de curto prazo, ele fica também limitado ao potencial que você tem daquela sua base mais quente,
que eu acho que esse é um dos grandes perigos, né? Ah, tá bom, isso aqui vai me trazer resultado mais rápido. Mas digamos que o total endereçável ali daquela base é totalmente restrito aos caras que você já conseguiu levar. E acho que esse é o grande, essa é a grande cilada. Você fala, cara, beleza, meu mês está resolvido, eu tenho métricas mensuráveis, só que como é que você cresce a partir dessa base? Ou você vai ter que aumentar o nível de conversão e engajamento de uma forma violenta desses caras que já podem estar bem educados e engajados, ou você vai ter que crescer a massa crítica. Então, às vezes você fica muito refém desse fundo aqui, tentar tirar mais performance de uma laranja que já está sem caldo, ao invés de buscar novas laranjas. E eu acho que, no final das contas, você vai ser apertado por uma métrica de dificuldade de crescimento à medida que você só focar aqui nesse cara. Então é meio que a cruz e a espada. Acho que se fosse simples e fácil, já estava resolvido para todo mundo, né? Você tem uma métrica de curto prazo que te ajuda a tomar a decisão e tirar mais suco desse final aqui do funil. Mas uma hora acaba o caldo dessa fruta, dessa laranja, e aí você vai continuar vendendo e dependendo da recorrência dos mesmos caras com quem você vem falando nos últimos tempos. Então, estrategicamente, você precisa de fato ampliar público e falar com mais gente. Mas como fazer isso de uma forma inteligente que case de fato uma visão de eu estou trazendo mais gente aqui para o meu fundo de funil com esse esforço de first click que eu tenho feito aqui. Porque às vezes as coisas elas estão super independentes. Você tá botando uma grana aqui em cima e no meio do caminho as coisas estão se perdendo. E aí, naturalmente, você vai voltar para a discussão de, cara, então tá bom, então desencana disso aqui e volta para o curto prazo e volta para o meio e para o fundo. Então, acho que a mágica aqui entendemos conceitualmente que as duas coisas são importantes, mas se você não avança em maturidade de mensuração, o curto prazo vai sempre ganhar do médio e do longo prazo. Faz sentido. Eu acho que a questão é, quando tá tudo bem, você consegue defender essas teses. O problema é quando não tá indo bem e aí, putz, o pessoal tá cobrando resultado, que é a realidade. Se a gente, não vou dizer que é raro, mas tem muitos momentos que as coisas não estão bem. E aí você precisa de uma consistência se você quer crescer. Porque é aquela questão do Tan Samson, só que, digamos assim, o que a gente vai fazer esses próximos meses, né? Que a gente pode, qual que é o nosso público ali que já está engajado, que a gente poderia vender, como que a gente expande isso? Então é o crescimento. Exato. E aí acho que agora ele não é mais CEO do iFood, o Fabrício, agora ele é CEO da Prozos, que acho que é a holding que tem inclusive o iFood e mais algumas outras marcas, e ele tinha visto acho que uma entrevista dele uns anos atrás, e ele falou, cara, o quanto que a gente tem que ter uma cultura ambidestra como direcional para continuar crescendo acelerado. Putz, o que é uma cultura ambidestra? O que a gente está entendendo sobre isso? Eu preciso sim ter uma parte aqui, meu lado esquerdo ou direito, que está voltado a entregar o resultado hoje, amanhã e depois de amanhã. Mas se eu não tiver também uma organização que está preparada para se planejar para o crescimento dos próximos anos, ou seja, o que ainda me falta para continuar acelerando esse negócio, provavelmente eu vou ter um negócio do mesmo tamanho que eu tenho esse ano, o ano que vem. Um pouquinho melhor, um pouquinho mais otimizado, crescendo ali 5%, crescendo 10%, em cima do que eu consigo fazer aqui. Mas se eu não for ambidestro para olhar para tudo que eu eventualmente ainda tenho de avenida de crescimento e botar de fato investimento e botar profundidade nisso, dificilmente eu vou crescer no volume que eu preciso para continuar relevante nos próximos anos. Então, acho que essa discussão também passa um pouco sobre isso, né? O quanto você está olhando para o que você quer ser daqui a 3, 4, 5 anos. E essa visão passa muito sobre você aumentar mais o quanto você tem de fato de alcance, esse addressable market de fato sendo mais e mais alcançado e menos potencial. Porque acho que, né, a visão de addressable market muitas vezes é uma visão de potencial, mas de fato você tem ali avenidas a serem exploradas e que se você fica ali mais confortável, onde a gente está mais jogando há mais tempo, ou com mais profundidade, você vai perder provavelmente a chance de crescer da forma que você poderia crescer. E eu acho que mensurar esses esforços é parte do trabalho para a gente conseguir ter as discussões mais bem estruturadas, e isso se prova por A mais B como positivo para continuar crescendo o negócio, e acho que aí as discussões elas vão ficando um pouco mais fáceis e mais estruturais. Se não é isso, a gente acaba vendo de fato uma dificuldade grande em crescer duplo dígito, dependendo só
em tese, dos evangelizados, dos fidelizados, dos já convertidos. E dá para fazer essa conta. Você consegue ver qual que é o pool de alcance que você teve naquele mês. Você consegue fazer algumas segmentações para entender em números como que isso se reflete. É que no fim do dia, vender para o público quente é fácil. Não que é fácil, você teve toda essa construção de uma educação. Isso Agora é fácil, é né? um puta esforço. Mas quando tá pronto, é fácil. Só que a grande questão é, beleza, como que a gente continua crescendo, né? E eu lembro que você falou um pouco sobre essa causa e efeito dos esforços em topo e meio. A gente fez PR, por exemplo. A gente teve uma vez que a gente fez uma rodada de investimento e acabou viralizando, saiu em vários portais. Uhum. Isso impactou pra caramba nos nossos resultados. Só que é aquela coisa, a gente estava continuando fazendo anúncios, por exemplo. Só que o anúncio do nada começou a baixar a métrica, muito mais taxa de conversão. Então, existe essa causa e efeito. Então, acredito que a questão é você construir essa narrativa de, beleza, a gente quer chegar lá, a gente já viu isso acontecendo em alguns momentos. E a gente tem a jornada de compra também, que é um ponto, né? Ela tá mudando. E aí a gente estava vendo, tem um dado dentro da Nemo, que é a receita assistida, ou seja, quanto da minha receita que eu tive num mês de e-commerce, em algum ponto de contato teve aquele canal aparecendo. E a gente estava olhando a UTM Source, chatgpt.com. E aí a gente está vendo esse número, teve uma coisa muito interessante, aí eu vou até abrir para entender a sua visão. Mas que beleza, no last click esse ChatGPT ainda é pequeno. A gente tem ali, entre 0, no máximo 0,8%, 1% das vendas com o ChatGPT. Mas a gente foi ver a receita assistida e para alguns clientes com faturamento grande, estava dando quase 10% da receita. Então, em algum ponto de contato, o cara passou pelo ChatGPT. E estamos falando de pessoas que clicaram do ChatGPT e entraram no site. Não é nem a pessoa que só pesquisou. Isso são pessoas rastreadas que... Porque pensa, eu, por exemplo, quando uso o ChatGPT, eu não saio clicando naquilo que o chat recomenda. Eu faço mais com uma forma de pesquisa. Mas a gente tá vendo esse número. E aí essa jornada de compra, ela tá mudando. E aí queria entender qual que é a sua visão, o futuro do e-commerce como um todo, e como que a IA entra nesse papel. A gente já tem discutido GEO, né, que é uma visão de como você faz um SEO para essas inteligências generativas, no sentido de que vai começar a existir uma briga interna de como você se ranqueia mais positivamente dentro desses algoritmos também, como aconteceu, 20 anos atrás com o Google. Como é que você vira, a melhor proteína possível para quem, tem uma rotina XPTO? Vão ter várias indústrias e players buscando esse lugar de recomendação, né? Provavelmente ele vai trazer ali uma lista, olha, tem, essa aqui, tem essa e essa, mas, de alguma maneira, essa inteligência, ela tem ali por trás do algoritmo regras, padrões e formas de estruturar essas recomendações. Então a gente já está quebrando um pouco a cabeça para tentar quase que assim, crack the code, entender caminhos e fazendo alguns testes para tentar ganhar mais e mais relevância dentro de algoritmo. Eu acho que esse é um dos caminhos de a busca vai mudar bastante. A forma como as pessoas estão buscando já está indo muito mais para um caminho, em alguns casos, de ir direto no ChatGPT antes de ir num Google, por exemplo, para... Né? Então a busca vai mudar. Então a gente precisa aqui entender esse comportamento de busca. E hoje, no curtíssimo prazo, ainda está restrito ao comportamento de busca. Que é como você falou, uma ferramenta de pesquisa quase, onde eu me informo. Eventualmente depois eu faço minhas buscas nos buscadores tradicionais, comparo o preço e tomo decisão em cima. Só que provavelmente o que a gente está vendo já é tudo sendo resolvido dentro das Generative AIs. Então eu provavelmente vou ter um marketplace acontecendo dentro do ChatGPT no curto prazo, no médio prazo. Então, você já vai ter a lista e já vai ter os links e já vai ter o fechamento de carrinho ali mesmo. Então, eu, sinceramente, eu não tinha falado isso antes, entendo que a dinâmica de sites D2C próprios está super questionável para os próximos anos. Eu acho que como experiência e como vitrine e como marca, continua sendo fundamental. Mas eu não sei se a métrica do futuro gestor de e-commerce daqui a 5 anos vai ser quantos acessos o meu site tem. Como hoje ainda é uma métrica super relevante. E quais são as origens que trouxeram mais tráfego para o meu site. Porque eu não tenho certeza se esse vai continuar sendo o destino principal. E nem se os esforços de marketing vão estar voltados para trazer isso como destino final. Então eu acho que a grande mudança do e-commerce vai ser... parte, acho que, dessa transição de como as pessoas estão buscando na internet, porque acho que tudo parte aqui desse ponto inicial de busca.
Eu acho que isso já está mudando e a gente precisa começar a ficar relevante quase que como um SEO nessas inteligências generativas. Mas depois, provavelmente os meus esforços comerciais vão estar muito mais ligados a como eu ganho performance dentro desses caras do que como eu uso esses caras de assistentes para conversão no meu site. Eu acho que no curto prazo, você ainda vai, obviamente, tentar fazer esse link e vai começar a ver, 15% do meu acesso já vem de uma conversão assistida via ChatGPT. Ótimo, beleza, tá ficando relevante, etc e tal. Eu acho que vai chegar um momento que você vai falar assim, cara, meu tráfego tá inclusive caindo. Por quê? Porque o cara tá resolvendo tudo dentro do chat. Eu já vou ter provavelmente uma API que integra produto, estoque e preço. E o cara não precisa nem passar mais pelo meu ecossistema, nem eventualmente de publicidade da forma como ele passa hoje para acessar o meu produto. Então, eu acho que a gente tem transformações consideráveis no mercado de publicidade e de e-commerce nos próximos anos por conta do impacto de AI. A forma como a gente está estabelecido hoje entre, entrar num aplicativo e buscar um produto numa vitrine, acho que continua acontecendo, mas também super assessorado ou transformado por uma dinâmica em que você vai ter quase que um assistente, né? Porque os agents também, acho que são a segunda etapa dessa história, que é o cara que vai entender tão bem o que você está buscando, comportamento de consumo e ambição, que ele quase que vai virar o seu estagiário, entre aspas, e você vai fazer um prompt ali, olha... Eu queria, sei lá, o melhor whey do mercado, que tivesse, sei lá, duração de 20 doses. Já coloca os critérios até ali. R$400 e que, sei lá, seja de qualquer um desses sabores. E, cara, você nem entra mais para fazer provavelmente o pedido a partir daí. Eu acho que aí a gente tá falando já de um pouquinho mais para frente. Mas aí essa jornada de você navegando e você... ela também vai sendo desafiada por um perfil de quase que agentes fazendo esse trabalho para você. De repente... você começa o mês ali com alguns prompts e do nada a sua campanha começa a tocar que os produtos estão chegando na sua casa e já tem um cartão salvo e esse fluxo é muito menos friccionado. Então eu acho que a gente tem transformações grandes, principalmente com relação a canal e com relação a destino do que a gente tem hoje. Faz sentido? Isso é bem interessante, né? Tô ansioso para ver como que vai ser essa movimentação. A gente viu ali os dados, né? Caramba, quase 10%. Como é que vai ser daqui a 2 anos isso? Né? E a gente está caminhando muito produto para esse sentido também. A gente tem 2 features que a gente tá... Uma a gente lançou, até que acho que a gente falou para vocês, né? Que é o Cadeias de Markov, que ele analisa numa jornada inteira qual canal e qual campanha que mais mexeu o ponteiro. Então ele compara ali milhares de jornadas, vamos supor uma jornada com o ChatGPT e uma sem. E aí a gente entende quantas vendas incrementais vieram daquela questão. Então essa é uma primeira coisa. Será que esse meu indicador de receita atribuída a ChatGPT via Markov, ele está aumentando? A gente vai ver esses próximos meses, até me deu uma ideia de lançar algum tipo de relatório nesse sentido. Mas a gente tem uma outra feature para aprofundar nessa questão de AI, que a gente entende que é o futuro, né? Então... a jornada de compra é incrível, na verdade, como isso tá exponencial. Eu não esperava, sinceramente, achei que o AI ia ser um pouco mais algo de early adopters por mais tempo. E tá realmente virando mainstream. O pessoal tá fazendo terapia no ChatGPT, tem um número absurdo. Então, é interessante como isso vai mudar. E aí, talvez, a gente vai ter novas métricas, né? Vamos ver quando vai ter um volume de buscas em AI. Não sei como que exatamente as plataformas liberariam isso pra gente, mas com certeza é algo que a gente vai incluir na modelagem da atribuição. E esse insight que você trouxe, né? Eu estava na NRF no começo do ano, discutindo ali alguns painéis, tem um super interessante de futurologia que rola acho que todos os anos. E era interessante que um dos maiores dados hoje, já mensurados de interações com o ChatGPT, estão ligados a demandas emocionais. As pessoas vão lá para, de fato, ter quase que ali um amigo próximo, um confidente, um terapeuta, e como ele tem sido vazão para esse tipo de interação. O que eu acho que é também, para a indústria, um insight super interessante e transformador, porque se você está usando a ferramenta para isso, como é que você fica ainda mais útil e mais relevante para um cara que eventualmente está com esse tipo de demanda mais emocional, eu acho que isso também provavelmente é um insight que pode ajudar a transformar algumas indústrias em como elas ficam ainda mais relevantes para um cara numa jornada. É muito diferente, né? Se o insight fosse, bom, o cara usa para descobrir qual é o arroz mais barato no mercado, é um papo. O cara usa para, sei lá,
melhorar a saúde mental dele por questões de dia a dia que ele não consegue dividir com ninguém, e é com o chat GPT que isso é outro papo, é outra indústria, é outro approach. Então, realmente as pessoas estão usando de uma forma, né, muito menos early adopter técnica, e os caras conseguiram fazer um produto de prateleira que já virou quase que o seu amigo virtual em muitos casos. Então isso é realmente bem curioso. Bem curioso. E qual que é o futuro da Pura Vida? Todo esse cenário que a gente falou, os próximos anos, o que vocês estão pensando? Eu acho que a gente tem um posicionamento de marca histórico que vem muito ligado a viver mais e melhor, a longevidade, a te ajudar a chegar no longo prazo bem e saudável. E a gente está entendendo que faz mais sentido esse posicionamento estar atrelado também a um viva bem agora. Então eu acho que você chega no longo prazo vivendo super bem, longevidade, etc e tal, começando talvez pelos seus pilares de bem-estar hoje. Então, o que eu sinto de Pura Vida para agora, para o futuro próximo, é uma marca que vai estar te acompanhando também numa visão de performance mais de curto prazo do que só essa performance de construção de longevidade e de vitalidade para o longo prazo. Então, aí eu falo muito de desenvolvimento de portfólio de produtos que vão estar atrelados mais a um objetivo de sinta-se bem hoje, sinta-se bem agora, sinta-se bem no seu resultado, na sua performance, no seu dia a dia. E eu vou, obviamente, continuar te acompanhando para ajudar você a construir também uma visão de longevidade de longo prazo. Mas o que eu poderia te dizer é que o futuro agora, de curto prazo, é a gente também ocupar esse espaço mais numa visão de ser um parceiro do hoje, do agora, e não só da construção de longevidade e vitalidade no longo prazo. É mais ou menos esse caminho de decisão de marca e de portfólio também que a gente está desenvolvendo, que eu estou vendo agora mais para os próximos anos como um posicionamento forte da Pura Vida. Legal. Bom, obrigado pelo papo, Otávio. Foi muito bacana. E uma pergunta, assim, eu vejo que vocês já têm uma maturidade digital grande. Até dentro da Nestlé, vocês são um case de inovação. Eu vejo que o Caio sempre comenta, né, que é o pessoal da equipe da Pura Vida, que a Pura Vida é uma referência dentro da Nestlé para inovação, muito por ter nascido digital, esse crescimento. Mas o que você vê assim do mercado que as marcas estão perdendo fazendo a atribuição tradicional last click, digamos assim. Então a gente tem ali o GA4, lógico que tem benefícios em usar a atribuição, então desde táticos, né? Bom, a equipe vai se embasar mais nas discussões operacionais, né? As campanhas estão sendo gerenciadas melhor, a gente está conseguindo extrair $0,01, cada centavo está sendo usado melhor. Você falou um pouco de branding, de mensuração, de como que isso vai financiar o crescimento a médio prazo, 6 meses, 1 ano. Mas o que vocês acham? Porque eu vejo que a maior parte do mercado ela está latente. Ela está acomodada, assim, vamos usar o GA4, que é a solução que tem aí, que é gratuita. Uhum. Como que você... O que você vê que as marcas estão perdendo nesse status quo? O que você diria que elas deveriam fazer, assim? Eu acho que é um pouco... Acho que talvez do pescar num mar limitado em termos de peixes ali, eu acho que você está perdendo a oportunidade talvez de falar com um público maior, se você tem uma estratégia mais ambidestra, investe também mais nessa parte de first click do que você faz. Então eu acho que as marcas hoje que não têm essa maturidade, provavelmente elas vão estar muito mais focadas na parte mais de A4, que é inevitavelmente last click. Inclusive, obviamente, ali a gente pode discutir ou não conflito de interesses de como as atribuições acontecem se você não tem uma plataforma agnóstica. Então, eu acho que não estar numa plataforma agnóstica também tem mais esse incremental de discussão. Então, eu acho que você corre o risco de ficar muito focado só no curto prazo e ainda relativamente enviesado. Então, acho que esse é o risco principal. E, basicamente, o que os players deveriam fazer, que eu acho que é o que a gente tomou a decisão de fazer, que é buscar formas no mercado de tentar clarear um pouco mais esses eventuais pontos cegos e se questionar sobre como a sua estratégia de marketing e a sua estratégia de investimento está, de fato, trazendo ou não os resultados que você espera. E acho que isso sempre vem de uma dor, né? Do tipo, sei lá, 2, 3 meses eu não entreguei o resultado. Aí todo mundo começa a se questionar, cara, de onde está vindo, de onde não está vindo, onde é o problema. Então, acho que naturalmente todos os business passam por isso em algum momento. E eu acho que nessa fase é uma hora importante ou é uma área pertinente de você questionar de fato como esse funil está estruturado e como seus esforços estão de fato direcionados. Foi o que a gente fez, então acho que
E aí, obviamente, tem a Nemo, mas, enfim, as indústrias elas têm que, acho que, buscar de uma forma mais estruturada uma maneira de justificar todos os esforços e investimentos em cada uma dessas etapas, que aí você consegue melhorar o todo, tá? Então, se você está focado em melhorar só uma parte específica desse bolo de investimento, você também está limitado a um retorno específico. Eu acho que isso foi o que a gente entendeu e é isso que a gente está tentando mudar no curto prazo para continuar acelerando no nível que a gente precisa. Bem legal sua resposta e tem a ver com uma maturidade de projeção de crescimento, né? Como que a gente vai crescer? Nos últimos meses a gente não bateu a meta. Por que isso está acontecendo? Quais são as origens? E aí abrir o leque, né? Não olhar só uma métrica, o last click, que muitas vezes é só quem chuta para o gol. Como que a gente está fazendo essa construção e como que isso vai ajudar a gente a bater essas metas, né? É isso. E eu acho que a gente já está tendo alguns insights valiosos e, como eu te falei, para mim é uma visão muito mais só do que ter um resultado melhor na ponta, mas é até uma visão estratégica de onde eu vou colocar esforço e onde eu vou investir nos próximos anos. Então, acho que isso também é transformador. Legal. Bom, obrigado. Acho que foi bem rico o papo. Obrigado, estamos aqui na Faria Lima, né? Valeu, Otávio. Valeu, obrigado, E Martim. conta com a gente. Grande abraço. Valeu.